Temos a primeira participante aqui. Olha aí. E eu pensando aqui, pelo menos a só Denise vai entrar e faz o core de 4 pessoas, entendeu? Eu divulguei para um pessoal aí que não está no membros lá, sabe? Aham. A Elisa Valesca, a Rosa, quem mais? A gente podia reativar no próximo aquele canal da Roda Mística, né? Como canal da Roda Mística? Não Lembra tinha. que a gente tinha uma lista de e-mail? Que eu mandava e-mail para todo mundo, Né? Eu acho que a próxima a gente pode reativar essa lista, né? Vamos ver como é que vai ser hoje. Uhum. Eu mandava e-mail para uma turma. Bom, também tem gente que entra às 8h30. Então, tem isso também. Ou a gente pode, na próxima estratégia, Caio, já que está marcado para as 20, às 17h30 a gente abre. Sim. Aí já fica esperando até 8 horas, entendeu? Aí 8 horas começa. Tô tentando me ajeitar aqui, que eu tô com 2 nodes aqui. Olha aí sim, hein? Não eu tô trocando o meu. E assim, nós não instalamos, né? Não está tudo instalado, e eu estou testando que estava dando um probleminha, que o Vitor falou, acho que é problema de drive. Aí ele reformatou, micro novinho, imagina, ele formatou. Olha o Omar aí. Grande Omar. Boa noite. Aí dele se não entrasse. Sim. Né, Caio? Ele vai um papo aí. Cadê o Omar? Ele te vê, Omar. Oi? Oi. Só o Denise quer lhe ver, Omar. Sim. Deixa eu arrumar o cabelo. Essa pandemia tá terrível. Olha ele. Tá. Olha o tamanho, Paulo. Total, Tá igual você, Paulo. Tá, cara. Tudo bom? Eu já disse que eu vou doar meu Estão cabelo, fazendo né? rabinho vocês, cara. Não, rabinho não, Soro. Rabinho não. Mas eu vou doar, viu? Depois que eu receber a vacina, eu vou lá doar. Será que dá pra fazer uma peruca quando eu cortar? Sempre cortei curto, né? Não, tô falando Mas sério. acho que é muito pouco e fininho, Paulo. Acho que não vai render Eu não muito aí, sei, não. não tenho nem ideia, cara. Eu sei que minha sogra fez um tratamento de CA, ela comprou uma peruca na época. Depois a gente doou, mas na época que ela tava fazendo tratamento, ela dava de peruca. Que bom, olha, a Paula entrou. Sora Paula, tudo bom? Quem que é o CWO Food? Olha aí, ó, já tem lanche? Como é que é o negócio? Boa noite, Paz Profunda. Paz Oi, Profunda, Paz Sora. Profunda, Paula. Ô, Sora, fui falar que ia ter lanche de graça. O Você Frota foi embora. afugentou? O Frota ou o Sora? Eu disse, não, aqui eu não vou ficar não, porque eu tenho que dar lanche pra esses caras aí. Olha, o cara saiu. É brincadeira, gente, eu devia ter falado, né? Nossa, Sora o cara Paula, saiu. tudo bom? Há quanto tempo, hein? Ô, Paulo, você está com um fundo aí poderoso. Intergaláctico. Planeta. Intergaláctico. Eu estou fora do planeta Terra. Estou vendo. Para escapar da pandemia. É só aí mesmo. Hoje eu estou intergaláctico. E você, Sora, esse bustinho arbustinho da vida aí? Meu arbusto ali atrás é Arbusto da vida. uma mandala estilizada aí. Quer dizer, a árvore da vida estilizada numa mandala. Você que desenhou só? Foi uma criação antiga minha aí que eu deixo ali. Legal.
Muito bom, Sora. Muito bom. Inspiração de anos atrás. Vou marcar uma roda mística sobre cabala. Sim, tem Ah, vários. complicado, viu, Frater? Tem Cabala é um vários. assunto muito complicado. Muito complexo. Tanto para falar, porque ninguém vai conseguir entender, porque não conhece, aí, nossa, é complicado. Frater Everson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Frater. Boa noite, paz profunda. Paz Mais profunda, profunda. Frater. Que bom vê-lo aqui. Muito bom mesmo. Estou feliz, muito feliz de estar aqui com os pratos e soras. Muito bom, Ai, Frater. que bom. Só assim para a gente poder fazer as nossas atividades aí, né? Devagarinho a gente vai retornando e vamos fazer isso uma prática até o retorno físico, né? Desses nossos encontros virtuais. Sim. E olha, ainda acho que mesmo voltando, retornando, fazendo o retorno físico, ainda vamos continuar com esses encontros. Ah, sim. Tem muita gente não pode, né? Na terça-feira, lá no templo e tudo. Isso. Até esse tipo de encontro online já era pedido para mim quando eu fazia a roda mística, né, há anos atrás, porque outros frades sorores de outros locais queriam participar. E nunca a gente teve a oportunidade de definir um formato, né? Aí, ó, forçadamente fizemos. Então, vamos aproveitar agora. Para fazer os itens da mesa. Alguns minutinhos a gente já começa. Falta um minuto aí. Vamos esperar mais um pouquinho, quem sabe entra mais. Quem que tá? O Bruno que está vendo a entrada do pessoal? Isso, eu estou autorizando aqui o acesso do pessoal, né? Aham. Aí vai ter a lista de presença para a gente assinar também. Tá, vou fazer agora, preparar agora. Isso, porque a gente já podia compartilhar ali no chat, né? E daí tá passando para o pessoal preencher para a gente. Tá, preparando. Vamos. No umbral da nossa atividade. Vamos precisar, acho que, divulgar um pouco mais, viu, o evento, para o pessoal ir acostumando, né? Uhum. Isso. Esse é o primeiro, é o piloto, né? Os próximos vamos abrir mais, divulgar mais. Daqui a pouco até podia já abrir para outra. Eu acho que outros organismos afiliados entrariam em bastante gente aí. Márcia! Sim. Ei, a Márcia faz tempo que eu não vejo. Alexandre! A Sora Márcio, o Frater Alexandre, sejam bem-vindos. Boa noite, Fratres e sorores. Boa noite. Boa noite. Que bom vê-los aí. Uhum. Faz tempo que eu não te vejo, Márcia. Pois é, faz um tempão que não nos encontramos. Nem na telinha. Uhum. E o Alexandre com filhota tá cada dia maior, hein, Alexandre? Verdade, está crescendo. Nossa, eu vi tua esposa grávida, nem acredito que tá desse tamanho. É verdade, fez ontem 1 ano e 4 meses. Fez Deus meu! Mêsversário. Nossa, mãe! Filho dos outros cresce rápido, viu? Verdade. Inclusive, aproveito o ensejo, Soror, rapidamente. Gostaria de reforçar a minha intenção de fazer o ritual de aposição de nome dela assim que possível, né? Assim com que possível. certeza. Deixa teu nome com o mestre que vai ser feito. Você me passa um e-mail para a loja Curitiba, @amorg.org.br, que a gente tem uma fila, tá? E a gente já vai colocar o seu nomezinho lá na fila para quando iniciar as atividades, o grande mestre vai fazer as autorizações, tá? E aí a gente já segue fazendo. Frater Paulo, setembro do ano passado, entrei em contato com a Soror Sueli Oca, que é a atual secretária, que me parece que em setembro do ano passado ela fez isso. Já Pelo menos foi o que ela me falou. Não sei.
Agora fiquei em dúvida. Não, Frato, é porque assim, o e-mail a gente compartilha, né, com a Soro Sueli, então se ela guardou direitinho, nem se preocupe, tá? Tá guardado. Eu mandei o e-mail em setembro ou outubro do ano passado. Não, desde o ano passado a gente está aguardando as autorizações, tá? Uhum, sim. Quando sair, a gente já faz um mutirão, nem que faça, a gente chame outros mestres mais antigos, para a gente fazer um mutirão e fazer casamento e a posição de nome. Já tem uma fila grande. Vamos ter um trabalhão lá. Isso. E iniciação também. Tem muita gente aguardando iniciação, principalmente no primeiro grau. Perfeito. Vai fazer. Gratidão. É isso, Prato. Fica à vontade. Certo. Então, já podemos começar ou esperar mais um pouco? O que acha melhor? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, Prato? Vamos ver se... Senhora Denise, solta lá no grupo, fazendo a sua chamada, que eu estou preparando aqui a lista de presença. Boa noite, Fratres e Sorores. Oswaldo Salles entrando. Oi, Oswaldo. Oi, Oswaldo. Tudo bom? Boa noite, Fratres. Boa noite, Sorores. Tudo bom com vocês? Boa noite. Graças a Deus. Maravilha. Que saudade de vocês, hein? Pois é. Então. É um sentimento comum a todos. É verdade. Hoje é 13. Renan, tudo bem? Olá, Renan. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Aí, ó, estamos recebendo mais fratres aí. Sejam bem-vindos. Iremos começar em instantes. Bastante gente nova, Sora Denise. Alguns eu não conheço. Tem uma turma bem jovem aí entrando. Que bom. Muito bom. Oito e 5. Sim, senhora, dona Márcia. Então, pontualidade britânica da Márcia. Então, Prato Caio, por favor. Então, boa noite a todos, novamente. Boa noite. A todos vocês. Então, a gente vai começar mais um ciclo dessa nossa roda mística, uma atividade que a gente tinha já em nossa loja, né, presencialmente. Agora não é possível fazer presencialmente por enquanto, mas logo, logo a gente já volta para a loja, né? E a gente tem um objetivo, seguindo a tradição da Denise, que é ela que motivou essa atividade, né? É importante que ela trouxe essa atividade para a gente, é trazer a discussão, trazer que os fratres possam falar aquilo que tem vontade, aquilo que muitas vezes não consegue falar numa loja, não tem oportunidade para falar. Boa noite, Sheila. E para cada um poder falar aquilo que pensa e também ver o que os fratres e sorores em geral pensam desse assunto também, sempre com respeito, sem criar polêmicas, naquele ambiente de fraternidade que nós já conhecemos. Já faço o convite para quem quiser, toda terça-feira, às 8 horas, a gente vai fazer.
E basta falar comigo, pode me chamar no WhatsApp, que a gente conversa, a gente marca uma data, tá bom? E hoje, para começar, começa comigo, eu vou dar abertura nisso aí. Então, eu vou deixar já, que eu não sou um bom discursante, não sou um bom, eu vou ter que usar uma artimanha dos retóricos romanos, que eles começavam o discurso falando: tenham benevolência de mim, tenham pena de mim. Então, eu peço que tenham pena de mim e a gente vai falar desse assunto bastante interessante, que é literatura, ao meu ver. Quero convidar o Frater Paulo, nosso mestre nessa gestão, para que ele comece fazendo a nossa prece de abertura. Frater Paulo, por favor. Frater Sorores, vamos fazer uma respiração profunda, fechar nossos olhos, deixar um pouquinho do mundo profano acalmar, a gente entrar nesse momento de reflexão. Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, conscientes do privilégio que temos de poder nos reunir sob os auspícios da Rosa Cruz. Agradecemos-te por ter guiado nossos passos até os portais da nossa ordem. Dá-nos hoje a necessária inspiração para mostrarmos a senda Rosa Cruz a outras pessoas, a fim de que também possam conhecer e desfrutar da paz profunda. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, vou começar. Primeiro, falar por que eu peguei o tema literatura. Eu não sou nenhum estudioso de letra, mas é um tema que me apaixona muito. E literatura, eu vejo que muitas vezes é deixado um pouco de lado. Às vezes a pessoa só pega algum assunto específico. Eu gosto de ciências, eu gosto de física, eu gosto de química, eu gosto de filosofia, matemática, música. E às vezes deixa de lado um pouco a literatura. E eu vejo que a literatura tem uma grande vantagem, que ela une conhecimentos. Às vezes até conhecimento, como pode unir religião e ciência, como unir matemática e filosofia e arte, onde que essas coisas se encontram. Então eu vejo na literatura, que a literatura é a amálgama de todas essas coisas para criar uma arte discursiva, através do romance, das epopeias, épicos, poesias, contos. E se a gente vê a história, os grandes pensadores, eles têm uma influência muito forte de escritores. Vou pegar principalmente a literatura clássica. Por que a literatura clássica? Clássica eu falo aquilo que já se estabeleceu. A gente não sabe o que hoje em dia vai ser clássico no futuro. A gente acha que alguma coisa que fez um sucesso, hoje em dia, vai ser clássico algum dia. Mas, geralmente, não é sempre assim que a gente vê. Basta pensar em filmes que já tiveram no passado. Fala, nossa, que esse filme foi um estouro. E a próxima geração não conhece esse filme que a gente assistiu nessa época, né? E o que define o clássico? Eu defino o clássico como aquilo que passou pela peneira do tempo, que passou pelas diferentes fases da história, diferentes momentos humanos e perdurou e, ao mesmo tempo, influenciou gerações. Muitas vezes o clássico não é muito bem conhecido na época, ele vai ser só no futuro que ele vai ser realmente valorizado. Vou dar um exemplo muito interessante, vocês já conhecem a epopeia do Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh é a literatura mais antiga que a gente tem. Está entre uma literatura suméria, surgiu aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Então, provavelmente até mais antigo ainda que o Egito, até talvez, né? Os sumérios são um povo mais antigo que o Egito.
só a literatura próxima ali, temos na Índia alguma coisa que são os Vedas, que são muito antigos também. E essa epopeia de Gilgamesh, ela desapareceu no ano lá por volta do 1º século da era cristã. Ninguém mais ouviu falar de epopeia de Gilgamesh, porque os sumérios, depois os babilônios, desapareceram. Porém, ele continua um clássico. Ele foi encontrado no século XIX, foi reencontrado as tabuinhas no Iraque, e conseguiram reconstituir essa epopeia. E o interessante é que descobriram que ela influenciou a Bíblia, a Ilíada e a Odisseia. Influenciou a Bíblia por causa que é a primeira descrição do dilúvio. A descrição do dilúvio mais antiga que a gente tem está nessa epopeia. E a Odisseia por conta da viagem que o herói Gilgamesh tem que fazer por vários locais para obter a sua busca. Foi uma viagem de anos, também como a de Odisseu. Então, o clássico, ele tem uma força que ele influencia gerações e também estabelece línguas. Por exemplo, a fundação da nossa língua portuguesa, a gente pode definir como a partir de Camões, os Lusíadas. A mesma coisa com a língua italiana, com a Divina Comédia, do Dante. Então, ele tem uma literatura tão forte que ela influencia gerações. E já chegaram a pensar para que serve literatura? Qual que fossem dar um significado para a literatura, um objetivo? Qual o principal objetivo vocês dariam? Se quiserem falar alguma coisa, o que vocês pensam? Qual que seria a principal função da literatura? Olha, pela cara da Sora Denise, ela quer dizer o que é que ela acha. Eu acho que ela está assim, concentrada. Passar conhecimento, Estou pensando, divagando. Fala, Frado. O Frater Oswaldo aí, tem uma ideia. Passar conhecimento? Sim, uma das principais é passar conhecimento. Entretenimento. Entretenimento. Eu imagino que seja isso, né? Eu imagino que o mais remoto ser humano, o mais antigo, ele se reunia ali ao redor de uma fogueira, mais ou menos, alguma coisa do tipo, né? O caçador-coletor, e ali surgiam histórias para entreter, ou então eles contavam as caçadas, né? Alguma coisa do tipo para entreter. E isso, de alguma forma, evoluiu, foi impresso em páginas, e é o que a gente conhece hoje como literatura. Seria isso, Fran? Eu vou chutar uma coisa aqui também. É uma comunicação entre o presente e o futuro. Olha aí. Acaba sendo, né? Eu acho que foi uma forma de registrar muito da cultura e do pensamento, né, do homem, do ser humano, né, da vida, da existência, né? Então eu acho que são praticamente documentos, né, que a gente vai levar por gerações, né? A gente só pode conhecer tudo aquilo que aconteceu através desses livros hoje, né? Uhum. Certo. Uma coisa que eu acho que a Sora Paulo quer falar alguma coisa. Pode falar. Eu penso que, assim como as demais artes, a literatura ela tem essa função de expressar o indivíduo, né, no seu universo intrapessoal, a sua individualidade, assim como em suas relações. Então, concordo com a Sora Denise e penso que é como se fosse um espelho do humano nessas inter-relações. Mas alguém quer falar alguma coisa? Não? Se eu pudesse falar uma função só, eu diria que não tem uma só função. A literatura tem uma característica muito interessante, que ela fala do humano.
independente se tem criaturas mágicas, se tem monstros, ela se refere a situações humanas, situações que passamos, que podemos passar. Então, a gente pode, através da literatura, ter experiência de muitas coisas que a gente não precisa passar por essas coisas. Basta a gente não precisa saber que duas famílias impedindo os seus jovens filhos de cada um de terem relacionamento, porque as duas famílias são rivais, como Romeu e Julieta. A gente sabe que isso não vai dar certo. A gente já vê uma consequência disso que pode dar, que é o suicídio de ambos o casal, de ambas as pessoas do casal. E a gente precisa passar por todas as experiências, porque praticamente todas as experiências que existem estão em toda a literatura por esses milhares de anos. A literatura indica também uma importante ferramenta para a gente ver como está o espírito da época. A gente só observar a literatura de um período que a gente pode ver como que está determinado tempo. Eu vou abrir minha aqui, vou mostrar uma imagem. Estão vendo a minha tela? Sim. Eu vou abrir dois PDFs aqui. Esse aqui, Harold Bloom foi um crítico literário muito importante. Ele lia, na melhor fase da vida dele, ele lia 1000 páginas por uma hora quase, de um livro. Sabia várias línguas, tanto que ele leu Machado de Assis no português, mesmo sendo em inglês. Então, ele faz a lista de gêneros de cada época. Então, observem aqui. Então, temos Homero, século 8 a.C., Sócrates, Platão, Paulo, Agostinho. Vejam essa linha do tempo. Aí chega aqui. Vamos falar só de literatura ocidental, no caso. Na Europa, por exemplo. Santo Agostinho, ano 354 a 430. E depois, no Ocidente, novamente, só temos Dante. Olha, esse vácuo de 1000 anos, praticamente. Ali encalhou ali na Idade Média, né? Sim. E o contrário também ali do Oriente Médio, que na Idade Média o Oriente Médio era bem profícuo, né? Uma latida aqui é a participante aqui que está do meu lado. Então, aqui... Mais uma imagem. Aqui é a mesma coisa. É outro livro que fala uma lista de principais obras para a gente ler. É um livro que talvez eu fale um pouquinho, que chama Como Ler Livros. Então, ele dá uma lista de obras mais importantes. Então, temos Plotino, Santo Agostinho, e, novamente, temos esse vácuo aqui. Isso não quer dizer que não tinha nada nessa época, que não tinha literatura. Tem literatura, tem escritos, mas não conseguiu fazer perdurar, não conseguiu influenciar tanto outras obras. Tanto que Dante ele vai se inspirar muito nos gregos, e nos romanos, principalmente. Então, temos ali uma pequena decadência, ali, um período de decadência que a literatura acompanhou. Isso faz refletir, pensar que literatura estamos produzindo hoje e que iremos produzir. Um conceito muito interessante falar aqui, como eu disse, é demonstrar que o caráter humano, né? Temos diferentes situações para a literatura. Alguns conhecem aqui, não sei se um autor de terror do século passado, chamado Lovecraft. Alguém conhece Lovecraft? Sim. Sim, conhecemos. Lovecraft, ele faz um terror universal. As criaturas monstruosas,
tem uma chamada Cthulhu, nunca sei pronunciar, que é uma criatura horrível, parecendo um polvo e tal, esses monstros horríveis. Vão lembrar mais ou menos aquele tipo alien, predador dos filmes. Aí você pensa, se é a condição humana, não existem essas coisas na humanidade, não existem monstros, não existem. Então, o que eu posso fazer com isso? O Lovecraft, ele chega além, ele mostra a humanidade, o universo inteiro como um grande monstro que vai devorando a gente. Então, aqui temos um princípio de filosofia aqui, filosofia do autor. Ele mostra o terror pra gente. A natureza, querendo nos engolir. O monstro, a personificar a natureza, está personificada nesses monstros que ele criou. Então, é uma imagem desesperadora. Porém, isso ele só dá uma ideia. Então, a gente só se guiar por um autor é um risco. Uma outra obra, O Paraíso Perdido. O Paraíso Perdido conta de Lúcifer para o inferno e a queda de Adão e Eva. O que acontece quando Lúcifer decai até o inferno, depois que perde a batalha contra Deus, e nesse instante ele sabe que não tem esperança nenhuma, ele estava sempre no inferno. Então Lúcifer é o mais inteligente dos anjos, e ele, para não fazer que os demônios fiquem desesperançosos, o que ele faz? Ele os ilude. Por isso que é chamado pai da mentira, que ele ilude até mesmo seus comparsas, seus demônios amigos. Só que ele é o único que sabe que não tem esperança nenhuma. Então, fazendo uma comparação com Lovecraft, via o universo inteiro como terrível, e as pessoas se desesperam, entram na loucura, o Lúcifer, que entra no inferno, de John Milton, Paraíso Perdido, ele tem uma atitude de revolta. Eu estou aqui para sempre, nesse danado, nesse inferno, então eu vou acabar com a criação. Eu vou enganar todos e eu vou fazer o mal. Essa é uma outra visão. Agora, se pensar na Divina Comédia, vocês se lembram da primeira frase, a frase que aparece na porta do inferno, quando Dante vai entrar? Alguém se lembra desse dizer? Não, Frater, não tive essa... Não li. Mas diga lá qual a frase. A primeira frase que está ali, está escrito: aqueles que aqui adentrarem percam as esperanças. Ou seja, quem entrar ali no inferno, perca a esperança. Só que Dante, ele entra no inferno. Dante, ele entra no inferno com Virgílio. Virgílio é o poeta romano que ele põe como personagem. E Virgílio, ele está no inferno, para quem não conhece muito a estrutura dos mundos na Idade Média, a parte mais amena do inferno se chama o limbo, que é o local onde ficava quem não se batizou, quem era pagão, que não teve oportunidade de conhecer a religião cristã. Então, quem fica ali num nada, assim, num tédio, não tem sofrimento, mas também não tem alegria. Essa é a primeira parte do inferno. Ele tá tipo uma pandemia. Uma cena assim, mais ou menos. Então tá ali, tá Aristóteles, tá Platão, tá Homero, tava Virgílio, esse poeta. E o Virgílio vai ajudar ele nessa caminhada. Então eles entram no inferno. Mas não perderam a esperança, mesmo com aquele dizer que quem entra no inferno não tem esperança. Eles entram no inferno, saem do inferno, vão para o purgatório e chegam no paraíso. Tanto que eu falo que o Virgílio guiou Dante, mas no fim das contas é o Dante que guiou o Virgílio, porque Dante tirou o Virgílio do inferno. Então, olha a visão diferente já aqui. Aquela visão cruel de existência do Lovecraft e do Lúcifer no Paraíso Perdido, de John Milton, agora aqui se transforma uma coisa que aparentemente sem esperança, mas eu vou ter esperança. E através dessa esperança ele sai
ele sai do inferno. Frater, qual a inspiração do Dante? Dante tirou muita inspiração de várias obras, inclusive, principalmente, poeticamente, ele tirou do próprio Virgílio, inspiração poética de estilo, e a inspiração dele, dessas ruínas de inferno, ele pegou muito até do Islã mesmo, ele tirou algumas coisas, e algumas coisas ele tirou também das próprias criaturas mitológicas, ele tirou da mitologia, tanto que ele coloca a Medusa no inferno. Tem os heróis gregos míticos, eles estão, né, em algum lugar, local do purgatório, mas muita coisa dele é novidade também. Muita coisa dele, dizem que ele é um dos criadores do limbo, né, que ele que divulgou essa doutrina do limbo. Então, a importância da literatura, que o próprio autor conseguiu modificar a doutrina da igreja. Dante, ele conseguiu fazer essa modificação. E um detalhe interessante, só para dizer que hoje em dia tem aquela coisa de spoiler, né, que pode comprar o final do livro. Divina Comédia tem esse nome porque ela não é engraçada, não vê momentos engraçados. Tem um momento ali engraçado ali que Dante vê o inimigo dele queimando no fogo, vou ver aqui um pouquinho mais ele queimar aqui, que eu quero ver, por tudo que ele fez para mim, eu vou ver ele queimar um pouco aqui. Quem nunca, né, Fernando? Mas a Divina Comédia não é um texto engraçado. Comédia, literatura, principalmente para os antigos, comédia é tudo que acaba bem. E tragédia é tudo que acaba mal. O herói morre. Hoje vê a tragédia grega, a gente vê o Édipo se dá mal no final. Mas Dante, ele se dá bem, ele vai para o paraíso. Já sabemos desde o início. Então não tinha essa preocupação com o spoiler antigamente, porque o importante não é tanto o final, mas o enredo que vai passar por tudo isso e vai mostrar o caráter da obra. Então não tem problema nenhum falar que no final Dante ele vai estar no paraíso, e o mais bonito de tudo, ele vê o paraíso, ele vê Deus como uma rosa em volta de anjos. Essa rosa, na verdade, é formada por anjos. E os anjos ficam lá girando em volta dessa rosa, e lá no centro está Deus, que não tem como definir. Ele deixa as palavras de lado e só contempla a beleza de Deus. Então, é assim que Dante chega no final da sua caminhada. Agora que gostaria de saber de vocês, alguma obra que marcou bastante a vida de vocês, alguma obra literária, algum trecho, alguma coisa, vocês alguém da ordem, né, o Zanoni, né? Eu tive a oportunidade de ler o Zanoni ainda. Eu vou ler essa obra que é muito importante. Quero saber de vocês um pouco. O que vocês gostam de ler literatura, e o que marcou vocês durante a vida. A gente poderia começar com o Renan e com o Alexandre. Eles estão ali quietinhos, se escondendo. O que vocês acham? Pode ser, Frata. Pode ser. Eu, basicamente, além dos livros profissionais, da literatura técnica, na área do direito e da engenharia ambiental, que são as minhas duas formações, eu gosto de ler muito sobre esoterismo, sobre misticismo, sobre ocultismo. Não só material de origem rosacruciana e martinista, né? Mas também sobre hermetismo de maneira geral. Aí, como exemplo, tem o Corpus Hermeticum, tem o Kybalion, né? Sobre Kabbalah, gosto de ler sobre tarô, inclusive estou pesquisando agora, lá na Ursi, junto da Soror Célia Maria Pollack. Da Soror Célia Pollack, nós vamos fazer uma pesquisa, vai começar agora em maio, sobre o arquétipo do eremita no tarô, dentro da psicologia do Carl Jung. Eu vou ficar responsável mais pela parte esotérica e ela pela parte de psicologia, que ela é psicóloga, né? Daí fazer uma contextualização dentro dos ensinamentos da Rosa Cruz. Isso, inclusive, eu acho interessante, se nós verificássemos a Rosa Cruz no passado, né? Inclusive, tem até uma tirada de tarô chamada Joséphine Péladan. E Joséphine Péladan foi um grande mestre Rosa Cruz e acabou se perdendo. Esse conhecimento do tarô, que é, né, é mais do que um oráculo, né? Ele é um meio divinatório com base na Kabbalah, e ele foi sistematizado durante a Renascença, né?
Então, basicamente, eu gosto disso. Esse tipo de literatura que eu gosto, a técnica e a esotérica mística, né? Muito bom, Frater, muito boa. Já temos aí no futuro uma apresentação aqui também? Eu comentei com ele, Frater Paulo, que eu finalizei um artigo ano passado. Quem coordena lá o grupo é o Frater Ricardo Uri, né? Sim. Eu finalizei um artigo sobre, o título foi o seguinte: Ecologia Espiritual e Ecologia Clássica Científica, um diálogo possível, interrogação, né? Então seria uma verificação não só empírica, mas como teórica da questão da ecologia espiritual sem desmerecê-la, né? Como às vezes acontece, né? De achar que é algo assim, movimento de hippie, né? Movimento assim, paz e amor, nova era, enfim, eu tracei um paralelo lá e foi interessante o artigo. E tem mais artigos aí que podem ser apresentados aqui na Roda Mística. Tem o do Frater Domingos Leutier. Sim. O Frater Domingos, ele é da religião espírita, né? Kardecista, então ele traçou um paralelo entre o kardecismo e os ensinamentos da Rosa Cruz. Ficou também muito interessante o artigo do Frater Domingos, tem o artigo do próprio Frater Uri, né? Que foi sobre os mistérios da morte dentro do budismo, né? Não sei qual linha que ele segue, se é budismo tibetano, budismo chinês, japonês, não sei. E tem, então, alguns fratres que poderiam participar aqui da roda. Sim, se quiser, posso participar em qualquer data, mas nesse tema de ecologia espiritual. Deixar terminar o do tarô com a Soror Célia e vai ficar pronto só final do ano daí. Perfeito? Beleza, Frater, muito obrigado. Tem o Frater Renan, Frater Everson, Soro Márcia, Soropati. A Sheila, nossa escritora. A Sheila, temos um escritor aqui, que recém publicou um livro. Ah, é? Não sabia dessa. Sim, Olha que legal. Já. E ela fez sobre Entra aí, Sheila. a história do Brasil, né? Uma novela interessantíssima. Olha que legal. Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Tá bom minha voz aí? Que o som do meu computador tá meio estranho aqui. Não, estamos te ouvindo bem. Bom. Então, eu acabei esse livro especificamente, e ele 2011, quando surgiu o edital, o Prêmio Nacional de Novelas Históricas da Bahia. Deixa eu ligar minha câmerazinha para vocês verem. Eu participei na categoria da Revolta de Búzios, né, que foi uma revolta que aconteceu na Bahia, final do século IX, né, 18. E escrevi a novela e ela foi premiada, só que só veio a ser publicada esse ano, então com quase 8 anos passado que começou os trâmites, 8, 9 anos de atraso, né? Então foi uma longa espera para ser. Mas ainda não recebi o livro. Estou esperando ele chegar, né? Deu um probleminha na Bahia. Bem emocionante, assim, né? Também participei de vários outros livros literários, eu até separei aqui, né? Esse aqui de terror, Malditas, as Casas Têm Atmosfera. Vocês estão vendo minha câmera? Não, Soro. Acho que agora sim. Aí! Sheila, pode perguntar as suas principais influências literárias, quais são? Então, eu gosto muito de terror, ficção científica, mas também gosto muito de filosofia,
que um dos filósofos que eu mas gosto muito também de Machado de Assis e muito Machado. Lovecraft adoro também. Tenho várias influências, eu sou bem eclética, porque quando eu era novinha, eu lia. Minha mãe, inclusive, ela brigava comigo para eu ler. Ela brigava para eu parar de ler e fazer outras coisas. As crianças estavam brincando, fazendo. E eu só queria ficar lendo dia e noite. E ela até me azucrinava por causa disso. Então, eu li muitas coisas, né? Escrevendo contos, né, em 2009. Comecei, a Arquiteto não está aqui, coletânea de ficção científica do Brasil. Depois Travou. Autorizante também, ontologia literária em Dracúlia, a história de fantasmas. Nossa! Esse também tem um conto meu, Panorama Literário Brasileiro. Publiquei Seleta de Contos. Também um conto aqui, Demônios, que é Inveja Leviatã. Esse foi de Anjos, História de Anjos. Separei para mostrar para vocês, que eu acho que nem conhece esse meu lado literário. Esse aqui também, né, de terror, que é um dos meus prediletos. É um conto bem interessante sobre casas mal-assombradas. Isso, a gente está na luta. Eu fiquei um tempo sem escrever, porque depois tinha acontecido para publicar o livro, eu fiquei um pouco desmotivada, assim, sabe? Mas agora estou com novos... Vamos ver. Está saindo mais um livrinho aí, aos poucos. Olha aí, que bacana. Que bom! Mas estou bem feliz de participar aqui da reunião. Está bem interessante, estou gostando bastante. Estamos na guarda da sua novela baiana. Eu também, Frater. Nossa, mestre, estou esperando muito esse livro já há muito tempo. Tomara que chegue logo, né? Todos estão convidados a ler o meu livro. Sim, com certeza. Nós temos na nossa loja bastante gente que gosta de poesia também, que escreve. Vou ler com o maior carinho. O Renan, que ele gosta de escrever umas poesias. O Renan estava na fila aí para falar. Renan, desculpa, viu, Renan? Se ele ficou muito quieto. Imagina, eu só estou de ouvir, eu estou me sentindo ouvinte, aprendente. Boa noite, digno mestre, boa noite, fráteres e sorores. Eu acho que eu vou dizer 3 livros, assim, para não, 4, talvez para não me alongar muito, mas enquanto quero separar algumas coisas, eu sou professor, né, então acho que da minha vida profissional, por exemplo, quando eu li O Pequeno Príncipe, teve um valor imenso, porque transformou a minha relação com as crianças. Então, eu percebo nesse livro que o autor tem uma habilidade de, na mesma frase, ele te coloca na posição de criança e na posição de adulto. Então, na minha opinião, tem alguns momentos nesse livro que você nem sabe exatamente se o autor está falando, se quem está falando em primeira pessoa é a criança ou é o adulto. Porque de tão fantástico e profundo é a mensagem que essa obra traz. Acho que uma outra obra, é que eu não consigo me lembrar o nome, mas tem uma obra do Francis Bacon que fala sobre o que é sensível. E foi uma obra muito marcante para a minha vida também, porque ela enlaça o que o conhecimento traz da emoção.
Então, porque, por exemplo, numa forma prática de dizer, não adianta nada eu ser um historiador e ensinar a história para as minhas crianças se isso não me apaixona de alguma forma. Porque o conhecimento científico perde o valor quando ele deixa de fazer nascer vida aonde ele está. E para mim é essa mensagem que essa obra traz. Eu até tentei achar meu caderno aqui, que eu faço umas sínteses pequenas dos livros, mas eu não consegui achar. Eu não consigo dizer qual é o nome do livro para vocês, mas quem sabe em algum outro momento eu passo. E eu também gosto muito de esoterismo, de ler sobre esoterismo. Acho que uma obra muito marcante que eu li, que foi, na verdade, eu era Rosa Cruz e eu conhecia o martinismo dentro da Rosa Cruz, mas eu não conhecia as obras martinistas. Só que eu gosto muito de escrever poesias e gosto muito de poesia de rua, de rap, vou assistir essas batalhas e gosto muito de me envolver com essas coisas. E numa dessas batalhas eu ouvi sobre o livro do Novo Homem, então eu fui atrás de ler. E o Fernando Pessoa é meu poeta favorito, assim, the best of poetas do mundo. E acho que essa obra... me perdi. Pensei no Fernando Pessoa e perdi o fio da meada. Do Novo Homem. Essa obra do Novo Homem mudou a minha vida. Ainda mais que ele começa a falar do o que faz um viajante e que vai ter uma viagem. E um dia ele fala assim: você não acredita? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí você começa a parar para pensar, tipo, cara, eu passei por isso na minha vida mesmo. E aí você se reconhece como viajante, vamos dizer assim. Então, foi uma obra que realmente foi transformadora para mim. E acho que é isso que essas obras mais importantes que eu gostaria de elencar. Muito bom, Frota. Muito bom. Achei um livro aqui na internet do Francis Bacon, que é o Novo Órgão, é isso? Fala. Não é esse. Não é esse, Frota? Eu vou procurar aqui e eu já te falo. Frota Everson. Soromácia. Oi. Qual o livro que impactou sua vida, Frata? Assim, que você leu e ao terminar você viu que o mundo era diferente? Então, eu vou me lembrar que eu posso falar assim de literatura que me marcou muito foi na adolescência. Na adolescência eu era novo, bem novo, eu tinha 12, 13 anos, comecei a ler Dom Casmurro, assim, marcou muito. José de Alencar, Jorge Amado, são autores brasileiros assim que mudaram muito a minha concepção de adolescência. De adolescência, da forma que eu vi o mundo e tudo mais, né? Hoje, claro, os livros, como falou, é esoterismo, filosofia, né? Estou fazendo técnico em química, então estou estudando química. Daí mudou um pouco. Mas assim que marcou muito, assim, eram livros assim que eu me aprofundava, eu via, eu viajava, né? É um conhecimento profundo que eu acho dos autores assim, os romancistas, né? Os brasileiros. Lima Machado de Assis, fenomenal, né? Sem palavras. E digamos que eu posso dizer também, sim, um outro livro que me marcou ali um pouco mais para frente, e O Vento Levou, foi muito marcante também o livro. E daí mais para a parte de ficção ali, que é do Senhor dos Anéis, mas foi tudo na minha parte de adolescência. Daí depois agora virou mais livros técnicos, né? E os estudos em si, mas seria isso. Muito bom, Frata. Me lembro de uma obra contemporânea, interessante, né? A gente vê os clássicos, mas tem os novos clássicos, né? Então você vê o Game of Thrones também, né? Que ele é fantasia, mas a complexidade de cada personagem, as tramas muito bem escritas, assim, porque quem escreve sabe que você contar uma história, amarrar todas as pontas de todas as histórias ali, é bem complexo, né? Game of Thrones, por exemplo, eu não li, eu assisti a série.
Sim, Mas é bem próximo, né? Mas você vê que existe um cuidado, né, na trama, e a trama se relaciona em várias gerações. Esse detalhe técnico, né, de amarrar a história, deixar ela muito bem contada, é para poucos. É para poucos. Com certeza, mestre, com certeza. Soromácia. Eu sou uma leitora eclética. Sim. E não tem nenhum livro assim que tenha. Tem os livros do Richard Bach, me marcaram muito. Eu gostei muito dos livros do Richard Bach. Eu li todos e gostei demais. Mas hoje em dia eu leio mais esoterismo, né? Gosto muito da matéria, então é o que eu leio mais. Muito bom, Soro. Aqui na ordem tem o Frater Omar. Qual a sua obra, Frater? Então, tem dois autores que para mim são muito importantes e que mudaram a minha vida mesmo. Uma obra específica do Goethe, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, que é uma obra que conta a jornada do ser humano, no caso, a jornada pessoal. Ele foi quem criou esse gênero, né? Do romance de formação, é o nome dessa. E muitos outros depois fazem obras nesse estilo, mas foi ele o primeiro a escrever. Então, o romance de formação, ele tem o objetivo de descrever a formação do ser humano, de um personagem. E é bem interessante que nessa obra do Wilhelm Meister, ele tem o personagem principal, que ele inicia a obra de uma forma, né, jovenzinho, apaixonado pela vida, e durante todo o processo ele passa por várias coisas na vida, até que ele descobre uma sociedade secreta, que é chamada de Sociedade da Torre, e a partir dali ele começa a descobrir algumas coisas que aconteceram durante a vida dele, e aí ele começa a ver o sentido daquilo, por que que aquilo aconteceu. Não vou contar o final, porque eu sei que tem pessoas que talvez um dia queiram ler a obra e não querem saber o final. Eu gostaria que você pusesse no chat o nome da obra aí, que Sim, eu pensei que você queria que ele contasse o final. Eu coloco sim, Sora. E tem um outro autor que é de teatro, que é o Shakespeare, que para mim ele demonstra muito todas as capacidades do ser humano em cada personagem. Você consegue ver profundamente cada entranha, cada detalhe da composição do ser humano. Eu acho que você lê a obra do Shakespeare é como você olhar não o livro da criação, mas o livro do homem, né? De todas as capacidades, de todas as possibilidades do que o ser humano pode fazer. Então, são esses dois autores que me marcaram muito. Muito bom, Frater, muito bom suas obras. Soro Paula. Me marcaram, eu gostei muito, mas o que eu quero compartilhar aqui nessa noite é o livro vermelho do Jung, porque o Caio, que estava fazendo a palestra, ele falou do Gilgamesh e depois falou do Inferno de Dante, e na hora que ele fez a analogia a essas obras, eu me lembrei do livro vermelho de Jung, porque justamente quando o Jung ele vai ter que encarar a morte deste Deus dogmático e permitir um renascer de Deus dentro da alma dele, ele vai recorrer a esse personagem mítico e vai levar o Gilgamesh ao Ocidente. E ali o Gilgamesh ele adoece. E então o Jung ele tem nessa fantasia de fazer esse Deus entrar num ovo
e esse ovo vai acabar sendo o ovo cósmico. E é uma analogia muito interessante, é uma mitologia muito interessante para a gente pensar como a gente permite que Deus possa nascer dentro da alma da gente, a gente reconectar todas essas partes da gente mesmo. Então, na hora que o Caio estava fazendo a palestra, me remeteu muito a essa literatura, o Livro Vermelho do Jung. Mas o que eu gosto, na verdade, mais de ler é filosofia, em primeiro lugar, sociologia, em segundo lugar, esoterismo, em terceiro lugar. Um dos livros que marcou minha vida também foi o Pequeno Príncipe, eu sempre gosto. Dentro da literatura brasileira, Machado de Assis, Memória Póstumas. E um livro de sociologia que me marcou muito foi A Condição Humana, da Hannah Arendt. Muito bom, Sora. O Frate Bruno, eu acho que você ainda não falou, não é isso? Ah, eu tô aqui me segurando para não falar aqui, né? Tem muitas obras assim que marcam a vida da gente, assim, pelo menos eu acho assim que tem um pouco daquilo que a vida imita a arte, né? A gente vai aprendendo e vai se transformando conforme aquilo que a gente absorve, né? Mas eu lembrei aí de vários livros, conforme o pessoal foi falando aí, que eu achei, assim, foram livros, assim, muito interessantes, né? O Pequeno Príncipe, teve o Menino Maluquinho, que eu li mais ou menos nessa época, quando eu era criança também, foram livros, assim, que geraram aquele gosto pela leitura, né? Então, são livros, assim, que eu acho que eu colocaria na lista dos que me transformaram muito, né? E, assim, eu acho que o que mais, assim, modificou a minha forma de enxergar o mundo e as coisas, eu acho que foi Jacob Boehme, né? Não sei se é assim que se pronuncia, se é Jacob Boehme, mas aquele livro O Mistério Magnum, eu acho que transformou muito a forma como eu encaro o mundo e a sociedade, assim, e foi, assim, algo que ajudou a despertar meu interesse pelo martinismo também, né? Foram dois, assim, eu acho que esse Mistério Magno aí me fez ler toda a obra do Jacob Boehme que eu tive acesso, e inclusive do Glittel, né, A Senda do Homem Celeste, que é um livro até perigoso, se a pessoa não tiver o discernimento adequado, mas são livros, assim, que eu acho que me engrandeceram muito, assim, em termos de visão, assim, sabe? Muito bom, muito bom. Todos falaram? Todos falaram. Eu também tive vários livros. Só um minuto, Fraterna. Agora, ultimamente, mais recentemente, eu li um, que aí já não é muito literatura, ele parte mais, como a senhora Paula falou, um livro um pouco mais técnico, né? Que é do Yuval Harari, Sapiens, né? Uma breve história da humanidade, eu acho que é assim, é Sapiens, né? E depois eu li a segunda obra dele, que é Homo Deus. São duas obras contemporâneas, né? Eu acho que mexe um pouco com minha área de tecnologia, de gente, de sociedade, então eles marcaram bastante ultimamente, né? São livros que trazem um enfoque muito diferente de apresentar a história recheada de antropologia. É bem interessante, né? Sapiens e o Homo Deus. Sapiens é da pré-história até agora, e o Homo Deus, ele a partir do conhecimento sociológico, antropológico, ele vislumbra o futuro, né? E a forma que ele mostra esse futuro é bem interessante, vale a pena ler. Muito bom, muito bom. Fica a dica aí para vocês. Frater Caio, eu acho que o Frater Renan pediu a palavra, não foi? Digno, quer dizer, desculpe, Digno Mestre, se puder compartilhar o nome do livro ali no chat, porque para mim acabou pipocando o áudio e eu perdi. Eu fiquei curioso para ler. São dois livros, Frater. Enquanto isso, o Frater Renan ele pediu a palavra. Eu ia só fazer uma observação. Eu gostei muito do termo visão. Acho que a literatura, já que esse é o grande tema, né, ela deu
deu uma boa oportunidade para a gente ter uma ideia de que a literatura, como narrativa, ela transmite uma visão, né? Seja através de uma alegoria, seja através de um livro mais técnico, mas eu acho que bem o que o Bruno falou, né? Usou o termo visão, acho que bem a literatura transmite mesmo para nós uma visão sobre algo, que pode ser qualquer coisa, né? Desse universo que a literatura proporciona. Que é por isso que a gente tem essa impressão, né? Quando vê o filme do livro, pensa aí, não é a mesma coisa que eu tinha lido. É isso mesmo, que às vezes a gente faz uma visão, a gente cria na nossa mente um contexto. E o que a gente ali, cria é muito mais rico, né? Com certeza. Os personagens são muito mais profundos, ricos. No filme, você às vezes vê o personagem, não é isso que eu li, né? Exatamente, né? Às vezes a gente vê o filme e acaba, poxa, não tá bom igual era o livro, né? Cai sempre naquele jargão, mas é isso mesmo, né? Sim. Uma coisa interessante é recomendar, né? O Omar falou que para vocês todos lerem Shakespeare, porque depois que lê Shakespeare, tudo que você vê na TV parece que é Shakespeare. Tudo Shakespeare foi tão filho da mãe que fez todos os personagens praticamente repetição dele, acaba sendo repetição que ele pôs todas as condições humanas praticamente, né? Tudo. E tem toda uma mística relacionada ao Shakespeare, né? Da história, das... Exatamente, né? Eu ia até comentar aqui, eu não sei se é verdade isso, né? Eu tô vendendo o que me passaram, não fui pesquisar, né? Mas disseram que o Shakespeare ele foi muito amigo do Francis Bacon, né? Inclusive, talvez até tenha minha desconfiança se o Shakespeare não foi Rosa Cruz ou teve alguma ligação com a ordem, por algumas coisas que ele coloca ali na obra dele, nas obras dele, né? Ou se Shakespeare era um pseudo, né? Não era realmente alguém. Tem isso também, né, gente? Eu não sei. Exatamente. Eu já ouvi falar. Dele ser o pseudônimo do Francis Bacon. Esse é um tema polêmico que eu vou falar na verdade, o que aconteceu, né? É que o Shakespeare, é um preconceito contra o Shakespeare que aconteceu. Que ele não tinha estudo. Não tinha um estudo, assim, tipo, fundamental da época. E quando passou a Zé, falou, isso não é possível alguém que não tem estudo produzir uma obra dessa. Então, você falou, vendo, quem que era próximo ali, quem que viveu contemporâneo, não pode ser o Shakespeare, deve ser outra pessoa. Alguém sem estudo. Então, o único que tinha ali mais era Francis Bacon, que era contemporâneo dele. Mas a linguagem é muito diferente de Francis Bacon com do Shakespeare. O Francis Bacon ele é muito metódico, né? Tirando seus ensaios, né? Ele é empírico, né? Ele acaba puxando sempre mais paciência. O Shakespeare não. O Shakespeare ele mostra a humanidade da emoção, né? Mostra desde do crime aos barracos de dia a dia até o mais sublime do humano, que é a honra. Né? Frater Caio, eu gostaria só de fazer uma complementação do que você falou. O que você falou é muito verdadeiro. Vamos dar 3 exemplos aqui. Por exemplo, dentro da Ordem Rosa Cruz. O Fernando Pessoa, ele adotou vários pseudônimos, né? E o interessante é que o Fernando Pessoa, que pese ter uma vasta literatura esotérica, né? Ele nunca pertenceu a ordem nenhuma. Isso, né? Fernando Pessoa nunca foi Rosa Cruz, ele nunca foi maçom, ele nunca foi teosofista, ele nunca foi martinista. E mesmo assim ele detinha um grande conhecimento profundo, não exotérico com X, mas esotérico com S, que é digno de muitos iniciados do passado, né? Um outro exemplo, complementando o que o Frater falou, o Frater Caio, é a questão do Jacob Bohm, o Jacob Boehme. Ele era um sapateiro. Ou seja, era um homem, teoricamente, simples, mas de um conhecimento espiritual, místico, filosófico incrível. Né? E ele, documentalmente, também não pertenceu a nenhuma ordem, não é comprovado. E ele tinha um ofício, uma origem simples. Né? Vamos dar um terceiro exemplo, Soror Denise. Dentro do martinismo, o mestre Philippe de Lyon. Philippe de Lyon não foi martinista. Ele nunca foi iniciado. Não existe documentação do Papir, Gerard Encose, do Agostinho Chamboziot, Robert Amberland, qualquer nome do martinismo afirmando
que o Philippe de Lyon foi um martinista iniciado. Porém, todos eles o consideravam como um grande mestre da ordem martinista. Para você ver que interessante que é isso. São pessoas que não são iniciadas nas tradições, são tidas como mestres e acabam orientando essas tradições, né? E o interessante disso tudo é que muito do legado desses três, com exceção do Fernando Pessoa, que é documental, né? Que é algo documentado, né? Mas os dois, o Jacob Bohm e principalmente do Philippe de Lyon, que é uma tradição oral, né? Foi passado de mestre para discípulo nas iniciações. E isso acabou não sendo reduzido a termo, ou seja, não colocaram no papel. Então, a literatura, eu acredito que ela extrapole somente aquilo que está escrito, que foi reduzido a termo, que foi colocado no papel. A tradição oral, principalmente dentro do nosso meio iniciático, ela tem uma importância muito grande. A gente não pode se esquecer, né, que acho que todos somos reencarnacionistas, né, acreditamos na reencarnação. Então, essas almas aí são muito elevadas. Na realidade, o mestre interior deles é que se manifestou, né, e produziu essas obras. Não importa de ninguém que você seja letrado, seja intelectual, né, que você estude, tenha mestrado, doutorado, realmente eu acho que é um conhecimento que você traz dentro de você né, por todas as vidas que você já passou, né? Interessante, Soro, você falar isso, também trazendo um exemplo contemporâneo que você está falando. Existe um artista popular chamado Patativa do Assaré. Ixi, quem é esse? O Patativa do Assaré, ele é um semi-analfabeto que faz poesias. Patativa, nunca ouvi. Patativa do Assaré. Ele é motivo de estudo, inclusive em faculdades especializadas nesse tipo de literatura. Ele não sabe escrever, mas ele consegue colocar as sílabas. Só que ele constrói mesmo falando rudimentarmente, como semi-analfabeto, ele constrói as poesias com um formato clássico que as pessoas que estudam ele, né, a obra que ele deixou, acham fantástico, né? Como uma pessoa semi-analfabeta consegue criar, se expressar sentimento e ter, vamos dizer, o rigor criativo na hora de criar as poesias. E ele é repentista, é um cantador nordestino. Isso. Então fica a dica aí do Patativa do Assaré, para quem quiser conhecer, excepcional. E é contemporâneo, acho que ele, se não estiver vivo, ele passou pela transição há pouco tempo. Né? E a obra dele é estudada. Só para estabelecer a literatura vem de litera, que é letra, do latim. Porém, a literatura não surgiu quando não existia letras ainda. O Homero mesmo, naquela época, não se tinha escrita. Como é que se passava essa coisa? Falando com o Alexandre disse, né? É de boca ao ouvido, não tanto assim de boca ao ouvido ao pé da letra, né? Mas através da poesia. A poesia, o que é a poesia? Ela tem uma característica que é fácil de lembrar, fácil de decorar, por causa da métrica, do ritmo, e isso vai se passando por eras e eras, tanto que o Alcorão foi escrito por um analfabeto, que é Maomé. Maomé não sabia escrever. E ele foi passando para os outros, os muçulmanos foram passando de um para outro, até que chegou um século depois, mais ou menos, que resolveram pôr no papel. Foram ver a declamação, né, de cada um que decorou, era a mesma declamação. Tanto que conseguiram pôr no papel tudo que estava escrito, letra por letra, que Maomé disse. Então, um dos maiores escritores do mundo, Maomé, não tem estudo, é analfabeto. E uma curiosidade, alguém chuta aqui quantos heterônimos o Fernando Pessoa tinha? Quantos personagens ele tinha? Alguém já chegou a ver?
Não sei, Flávio. Aqui, esse livro. Também não sei, não. Alexandre, sabe? Confesso que não sei. E conhece os 3, os 4 principais. Mas eu comprei esse livro aqui. Ao contrário aí, mas... 136. Aham. Uau! E aqui esse livro tem trecho de poesia de cada um. Faz até mapa astral dos seus heterônimos. Nossa, que legal! Era um Muito mundo numa bom. pessoa. Você acha cada coisa, hein, Caio? Eu ia falar aqui, né, o Mário Quintana também, que eu acho que tem umas poesias assim que eu acho... Tem umas que parece que tem até o conteúdo místico junto ali, eu acho umas engraçadas, assim, mas eu também admiro, porque também dizem que ele não foi letrado nem nada, inclusive não foi nem aceito na Academia de Letras, mas eu acho que ele deixou muitas obras legais aí. Às vezes eu estou em algum lugar, assim, eu vejo numa parede uma poesia dele, assim, eu sempre reflito muito, assim, às vezes é uma brincadeira, né, mas que faz a gente viajar, né? Sim, tem vários que marcam, né? Saindo um pouco dos clássicos, tem desculpa, Frato, eu ia fazer uma pergunta para a Sora Sheila, antes que eu me esqueça. Não, Sora imagina, Sheila, Fátima, mano. quando você está criando, você está escrevendo, né? Você acha que existe algum processo místico nisso? Ou é puramente racional ali? Você está construindo a história, está contando aquela história. A inspiração, né? Como é que é escrever? Então, Frater, nas experiências que eu tive com escrita, eu, assim, parece que há algo místico, porque quando tem momentos que você está assim inspirado, é a tal da inspiração, né? Você pode escrever normalmente e tal, e às vezes você não está com aquela. Parece que é uma luz interior, a coisa flui. Eu acho que a mística está nisso, nessa fluição, quando você consegue soltar. Ai, tem um papelzinho por assim. Quando há essa conexão, eu acho que é um processo místico. E não é sempre. Eu passei agora um bom período que eu estava assim, parece bloqueada para a escrita. E agora que eu estou começando a desbloquear de novo. E é interessante que alguns exercícios da ordem mesmo, de respiração, meditação, concentração, isso ajuda bastante também. Então, eu acho que tem um processo místico, pelo menos no meu processo criativo. Na pintura também é assim, que eu pinto também, né? Tem momentos que parece que você está com uma iluminação especial e você faz o que você cria naquele momento, parece que realmente é melhor do que as coisas que às vezes você faz quando está normal, assim, quando está às vezes, né, meio desconectado ou faz por fazer, digamos assim, né? Mesmo nas nossas atas lá que eu estou fazendo, tem umas que eu acho que eu escrevo melhor que as outras, que são os dias que eu estou mais inspirada, assim, sabe? Então, eu não sei, me parece um processo místico, sim. Também ocorre para quem faz poesia? Ah, sim. Comigo acontece o mesmo que a Sheila, a mesma coisa. E eu também fiquei bloqueada, viu, Sheila? Nossa, eu acho que a energia do planeta, com esse sofrimento e tudo da pandemia, tem bloqueado. Pesado, né? Tá bem pesado, Tá pesado e afetando pra caramba. Eu acho também, né? Não quer falar? Engraçado isso. Eu só escrevo quando estou inspirado. Eu não consigo escrever. E para mim é bem marcado. Senão não rende, né? Eu sinto que meu coração fica acelerado
e eu fico ofegante, como se eu tivesse que canalizar essa energia e vem como... Eu trabalhava num centro, eu fui espírita, e eu trabalhava num centro espírita, e eu já fiz psicografias, né? E é mais ou menos o mesmo, na minha concepção, a inspiração acontece mais ou menos no mesmo processo. Eu escuto eu mesmo falando comigo. Então, eu tenho que escrever enquanto eu estou escutando. Porque se eu perco também, eu não consigo mais escrever. Então, sai tudo errado, eu tenho que refazer. Se eu tiver que refazer, não fica igual. E é bem marcante, porque aí eu só escrevo também quando eu estou nesse estado. Então, é como se fosse um desabafo de dentro, ou um protesto, ou é uma manifestação. Acho que quando eu escrevo uma poesia, é assim que eu considero. Esse livro que eu publiquei ali na Bahia agora, eu lembro que quando eu escrevi ele até rapidamente, assim, foram cerca houve um período de pesquisa, né? E de aproximadamente uma semana que eu fiquei pesquisando várias fontes e tal, e de repente parece que baixou um santo em mim. E eu fiquei uns 30 dias escrevendo esse livro, mas, nossa, o meu marido, coitado, eu só ficava escrevendo, parece que eu virei, assim, uma louca do livro, assim, sabe? Tipo, eu não queria saber mais de nada, eu me tranquei num quarto e eu só queria saber daquilo, mal comia, mal fazia outras coisas. E daí, quando eu fui reler o livro um tempo depois, eu falei, nossa, como que eu escrevi isso? Eu acho que ali foi um santo mesmo que baixou em mim. Não é, sabe, que eu acho que a gente entra em sintonia com os personagens da época, você atrai isso, né? Eu acho e aí que sim, dá essa força criativa e parece que você fala através deles, né? Então, eu acho que é bem isso que aconteceu. E eu acho que esses grandes autores, né, que são clássicos, como o Caio falou, eles têm, de certa maneira, alguma iluminação mesmo mística, porque às vezes você lê eles, o fato de ler, você se eleva com a leitura deles, né? Você se transporta ali, é uma coisa mística também, a própria leitura, a modificação interna que acontece com a gente também. Então, é uma coisa, assim, realmente edificante, né? Quando você lê um livro, assim, bom, né? Verdade. Então, eu acho que o processo místico, ele está bem intrínseco com a literatura, assim, é bem interessante isso que o mestre Paulo sugeriu. É bem por aí. Sora, a sua é uma novela que conta um momento na Revolução, não é isso? Isso, eu procurei fazer assim, na verdade, a história é em torno dos 4 principais líderes da revolta que foram enforcados ao final, né, pelo ato de sedição. Na época, apenas porque eles fizeram os pasquins sediciosos, eles estavam reivindicando o fim do Brasil monárquico, o fim da escravatura, tinha todo esse contexto. E eles pregaram esses panfletos nos principais lugares da cidade, e por causa desses panfletos eles foram enforcados, decapitados. Então, você vê como era o rigor, né, não Sim. se havia nenhuma liberdade de expressão e as pessoas eram mortas pelo que elas falavam, né? Assim, o Pelourinho, hoje, né? No Pelourinho? Isso lá no terreiro de Jesus, eles foram enforcados. E a história mesmo, né? Cerca de 500 pessoas que estavam no movimento, 40 pessoas foram condenadas a 500 chibatadas. Nossa.
E eu fico imaginando uma pessoa que recebe 500 chibatadas, é quase uma sentença de morte também, né? Na época. É um Eu acredito sofrimento absurdo, né? então a repressão, né? Como era forte, assim. E daí eu criei uma novela em cima, imaginando como esses personagens se conheceram e como eles atuaram. Eu imaginei eles se conhecendo a partir da infância, ali em Salvador, na Bahia, como que eles podiam ter se conhecido. Eu aliei conceitos do sincretismo religioso que já existia na época, ali na Muito Bahia. forte. Salvador, isso é Então, muito forte. foram muitos fatores, assim, né, na novela. E é um trabalho de pesquisa bem grande, né? E quando eu terminei de ler o livro, eu falei assim, nossa, da onde tira essa ideia, né? Bem que o mestre Paulo falou, acho que foi um processo bem místico na escritura desse livro. Muito bom, Sora, muito bom. Viu, Bruno? Você falou, na hora que você falou, me veio uma literatura que é bem controversa no Brasil, que é o Nelson Rodrigues, né? Ele é forte, impactante, Nossa. visceral, ele mostra a sociedade, um lado oculto da sociedade, né? Então, você falou do Mário, que é suave, que é lírico, inclusive bem-humorado, né? Sim, E é veio bem na A vida cabeça o como ela é. oposto, né? A vida como ela é. É A vida como sensacional. ela é, meu amigo. Adoro. Não mencionei porque essa é é. uma literatura proibida. Não, mas ele fala, né? Ele fala aquilo que a Paula falou lá no começo, né? Ele fala uma realidade muito crua que choca, né? Então, às vezes é interessante você visitá-lo para entender um pouco da humanidade. É que bom que cada um tem os seus aspectos, né? Para poder escrever e colocar, né? Eu não podia deixar de falar também aqui que uma literatura também que me surpreendeu muito quando eu li, e é um dos livros assim que eu fiquei estarrecida, foi quando eu resolvi ler a Bíblia, né? O Antigo Testamento mesmo. Gente, é um livro extraordinário, ele tem tudo ali, ele tem o terror, ele tem... Na hora eu fiquei lendo e ficava assim, meu Deus, o que Deus vai fazer agora com o povo hebreu? E daí vai, mata todo mundo. E meu Deus, do deserto, como assim? Parecia que eu estava lendo um suspense, assim, né? O Antigo Testamento, né? Então, a Bíblia, ela serviu de referência para inúmeros escritores que eu aprecio muito, como Tolkien, né? O Senhor dos Anéis, e mesmo o George Martin, né, do Guerra dos Tronos, se você for observar, a Bíblia ela é um livro realmente muito forte. Eu achei, nossa, fortíssimo, assim. Não, e a mística, né, da Torá, que são os 5 primeiros livros, Sim. que da mesma forma que o Corão foi inspirado, né, dizem que o Maomé foi inspirado diretamente por Deus, né? Por isso que ele é copiado letra por letra, né? Verdade. Tem toda uma história mística, né? Então acaba lá, quando você começa a adentrar a matemática ali do texto, da história, é fantástica. A gemátria, né? Eu também... Mas o interessante do Novo e do Velho Testamento é porque o Velho é mais meio Nelson Rodrigues mesmo, né? É verdade. Ele mostra o cara pecando, ele mostra o cara como ele é mesmo, entendeu? Meu Deus. O cara que sai para pegar vai na fonte, passa a mulher na fonte. Né? Então, Acabar interpreta tudo isso bem diferente, viu? Aí já no Novo Testamento é um pouco mais lírico, mais romano, né? É mais suave, né? Os romanos deram uma recapeada ali, né? Deram uma suavizada. Sabe um livro que eu achei assim que também é um livro interessante, acho que a maior parte deve ter lido, né? O Ernest Hemingway, né? O Velho e o Mar. É um livrinho curtinho, né? Gostoso de ler porque ele faz assim
você se colocar no personagem ali do pescador, e é aquele livro empolgante, né? Quando você vê, já acabou. Sim, tem muitos pocketzinhos desses, são fantásticos, né? É. Só avisar aqui, como já está um pouco tarde, acho que a gente pode dar um encerramento oficial, né? Depois que quem quiser, alguém quer já sair, né? Então, E a gente vai lembrando, né? Não, se deixar aqui, a gente vai até umas 10, 10 e meia. Eu mesmo tô lembrando de um monte. Quem quiser ficar aqui conversando, né? A gente dá um encerramento. Gente, tão gostoso, né? Tão gostoso, tá perfeito. Uhum. Sim, haverão próximos, cada um com um assunto instigante para a gente matar a saudade e ter uma noite agradável, né? É isso aí. Certo. Isso mesmo. Show, muito bom. Gostei muito também. Parabéns, Então, Caio. só vou dar um encerramento aqui, que é um desafio, um dia para quem quiser ter comparação. Um dia leiam o Hamlet do Shakespeare e, ao mesmo tempo, vejam o Bhagavad Gita. Qual que é a associação com o outro? Um não conheceu o outro, né? O Hamlet tem que cometer uma vingança. E o Krishna e Arjuna no Bhagavad Gita também tem que fazer uma vingança. Então eles pensam, mas é errado cometer isso. Então deixar meio aberto, mas não façam isso quando é justo matar um parente. Mas não um parente externo. Quando é justo matar o parente interno. Quando a gente tem que matar aquele mais querido. Quando essa atitude é justa. Então, os dois são por questão do Freud. Os dois são bem curtinhos, né, de se ler. O Hamlet dá para ler em um dia, né? E o Bhagavad Gita, uma semana dá para ler. Então, coisa interessante. E também, só para terminar, incentivar todos leiam poesia, leiam bastante poesia, que o Rosa Cruz às vezes fica mais no racional. Talvez o martinismo, esse já muda um pouco, né? O martinismo é do coração mesmo, né? Então tem o emocional ali, já é mais forte, né? Toda literatura mística tem um quê de poesia. Então leiam poesia, façam esse esforço. E vou terminar aqui com uma poesia, todos já conhecem, né? Minha poesia favorita, que não é nem de Fernando Pessoa, nem de Olavo Bilac, nem de Camões, mas de Alfonso Guimarães. Perdoe os outros autores, mas para mim essa é a melhor poesia que tem, na minha opinião. Antes de ouvir aqui, mas vou recitar. Espero que consiga recitar porque as musas me auxiliem agora. Ismália, a gente já conhece, né? Ai, adoro. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então esse... Há quanto tempo eu não ouvia, viu? É magnífico. É platônico esse poema. Parabéns, Flávio. Muito bom. Parabéns, Caio. Adoramos. Foi muito bom, Caio. Muito Parabéns. Obrigado. Muito bom, parabéns. Foi ótima noite, Caio. Muito obrigada. Nem vi o tempo passar, sabia? Fraudes Sorores, Muito rápido, muito rápido. eu gostaria que vocês dessem um depoimento de vocês lá no grupo, lá dos membros, para estimular na próxima semana mais gente vindo para esse encontro, né? Esse encontro é feito para nos reunir, né? As pessoas ficam um pouco receosas, né? Mas eu acho que com o depoimento de todos, numa noite tão bacana como foi hoje, vai trazer mais gente para as próximas. Já anunciando a semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, vai ter o Omar, que ele vai falar sobre a música clássica. Então, sim, olha aí. Dia ele. Legal. Maestro Omar.
pode ser chamado assim, o título? Maestro Omar? Pode ser, Frato? Não sei se ele ainda tá aí. Ele é cantor, né? Ele tá com... Músico. Músico Omar. Então, já que o músico Omar deveria encerrar fazendo oração, músico Omar. Ok. Fratres e sorores, fechem os olhos, façam uma respiração profunda. Deus de nosso coração, Deus de nossa compreensão. Agradecemos humildemente pelo privilégio de estarmos todos aqui reunidos, cada um em seu lar, mas juntos em espírito. Agradecemos humildemente pela nossa vida, seus familiares e pela vida também daqueles que estão conosco em espírito. Agradecemos também por todo esse conhecimento que recebemos do Frater Caio, que possamos nutri-lo cada vez mais em nosso coração, que possamos aprender cada vez mais de vós, cada vez mais dos nossos mestres, e que possamos pôr sempre em prática todos os ideais de luz, vida e amor. Agradecemos todas as coisas que temos tido, nós também teremos. Ótima semana para todos, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito bom. Muito bom, paz profunda. Boa noite a todos, muito obrigado. Tchau. Boa noite. Foi ótimo ter vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado. Paz profunda, Tchau, obrigada. Paz profunda para todos. Tchau. Paz profunda. Profunda. Tchau. E aí? Muito bom. Muito E bom, aí, gente. mestre? E aí, Caio, o que você achou? Parabéns, Caio. Sua opinião? Eu gostei, fluiu bem.